Homens também são vítimas. Enquanto o mundo prega que o homem tem que ser forte, que o homem aguenta, há uma parte do homem que sofre calado. Muitos homens viveram uma dor, uma violência traumática quando eram crianças. E por causa dessa nossa cultura, eles sofrem. O problema é que eles sofrem calados. Olá, tudo bem com você? Que prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar. Eu sou Angélis Ariadne, sou neuropsicopedagoga, sou educadora parental, sexual, emocional e trabalho com abuso sexual. Ultimamente a gente vem conversando sobre assuntos bem interessantes e durante esta semana eu vi algumas postagens sobre abuso com homens. E eu achei bem interessante a reportagem, porque o número de vítimas que falava nessa reportagem era muito alto. E é engraçado porque a gente não toca nesse assunto, a gente não fala sobre isso, não é? A gente fala das mulheres, das vítimas, é muito mais fácil falar das mulheres, como se acontecesse só com as mulheres. Não é. Infelizmente, os homens também são vítimas. E nós não sabemos dizer exatamente o número de vítimas, porque é muito velado. Os homens se calam demais pela cultura que nós vivemos, sabe? Nós vivemos numa cultura de machismo e, infelizmente, isso é ali, arraigado na nossa pele, vamos dizer assim. Há algo nesse lugar, nessa violência, que por si só já nos deixa inquietos, porque a gente fala que é uma violência quieta, a gente se esconde, a gente sente uma culpa muito grande. E eu acredito, seriamente, que para o homem é muito pior, por todo um preconceito que a gente já vive na nossa cultura, sabe? Por causa do machismo, os homens, eles cresceram de uma forma que acham que precisa ser forte o tempo todo, que não podem mostrar suas vulnerabilidades, porque isso é uma fraqueza, porque serão vistos de uma forma desrespeitosa, sabe? Imagine contar que você foi abusado quando era criança. O que as pessoas vão falar? O que vão pensar de mim? E é verdade, gente. Infelizmente, eu tenho que concordar. Infelizmente, nós vivemos num mundo muito preconceituoso e o homem, quando se mostra nesse lugar, talvez sim ele possa ser visto como um homem fraco. Ou às vezes, até de outra forma. Como se ele mudasse de gênero por causa disso. Entende? O homem sofre um medo de não ser acreditado, sabe? Será que se eu contar isso, as pessoas vão realmente acreditar em mim? Será que não vão achar que eu estou inventando essa história? Então aí, o machismo, medo de não ser acreditado. Esse medo eu conheço bem. Também acontece com qualquer vítima. Mas o homem, ele até pensa nisso, mas não fala para ninguém. Porque ele fica calado. A vergonha, a culpa, isso aí, gente, são dois sentimentos que todas as vítimas que sofreram abuso, realmente, eles sentem isso. Sente, não tem como. É uma vergonha, porque mexe com a nossa intimidade, mexe com a nossa pureza. Você deixa de ser infantil, você perde a sua infância, e você é apresentado à vida adulta de uma forma que você não está preparado. E a culpa, porque você começa a pensar, o que eu fiz para que isso acontecesse? Será que eu dei algum sinal? Será que eu sou a culpada, o culpado por isso ter acontecido? Então há sempre a culpa. A criança sente que ela é culpada de ter acontecido aquilo com ela. E na verdade ela é só a vítima. Há um medo também do homem de que isso, que aconteceu com ele, seja associado ao homossexualismo. Tem muitos homens que têm medo de falar que isso aconteceu com eles quando eram crianças e as pessoas acharem
que ele agora é homossexual por causa disso. Não estou falando de quem escolheu ser homossexual. Eu falo dos homens que têm medo de falar sobre esse assunto, com medo de que as pessoas vão enxergar ele dessa forma por causa disso. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, gente? Então, há muito esse mito, certo? Falta de espaço de alguém, sabe, que o escute, de uma pessoa profissional que ajude esse ser humano que está aí com tudo aqui preso e não consegue falar com ninguém. O abuso infantil em meninos geralmente era disfarçado de brincadeiras. Sabe aqueles meninos que brincam na rua e aí vem o maior que infelizmente foi exposto a algo sexual e trouxe isso para dentro das brincadeiras, a gente chama de jogos sexuais, meninos que foram apresentados ao sexo e trazem isso para os seus amigos, querem reproduzir também, pegam a criança que é menor ou aquele que é mais vulnerável e acaba reproduzindo o que viram ou que fizeram com eles e fazem com os menores. Primos, né, amigos. E na sua casa também pode ter acontecido. Tio, irmão, pai, avô, padrasto, mães. Infelizmente, muitas crianças foram abusadas pelas suas próprias mães. Isso é tão grave, né, gente? Isso é tão sério, mas é uma realidade. Medo de destruir a família. Infelizmente, tem muitos homens que não falam a respeito disso, se escondem porque têm medo de que a família, a hora que descobrir, vai ser destruída por causa disso. E ele não sente essa segurança de contar com medo de que a família acabe, né? O que isso vai gerar na família? O que vão pensar? O que a família vai falar de Deus? Será que vão me respeitar quem é o pai como homem ainda? Gente, isso é muito grave. Você sabe por quê? Porque por mais que o homem se cale e tente esconder aquilo que trai ele, o corpo vai falar. E o corpo vai falar de uma forma ruim. Vai falar ou através de problemas emocionais, ou vai falar com doenças físicas, que o nosso corpo vai só somatizando, mas uma hora explode. E com o homem acontece muito isso, porque ele se cala e prende tudo, né? Não solta. O que isso gera? Vamos lá. Muitos sintomas que o homem apresenta pode ser por causa disso. Não estou falando que tem isso, então é porque foi abusado. Não. Mas pode ser, sim, a causa disso por causa de um abuso. Por exemplo, relações afetivas instáveis, aquele homem que não consegue ficar em relacionamento nenhum. Explosões de raiva sem causa, sabe? Do nada o homem explode e muda, parece até bipolar. Isolamento emocional, quando ele sente que o clima está pesando para o lado dele, quando ele sente aquela crise chegando, ele se isola, se tranca, se fecha, fica sério demais, não fala o que está acontecendo, o que ele está sentindo. Abuso de álcool, drogas e principalmente, gente, a pornografia. Muitas pessoas que vivem esse tipo de vício, a causa, foi lá atrás, com o abuso sexual, quando ele era criança. Insegurança com o corpo, com a sua identidade. Ele não consegue saber quem ele é, como ele age. Tudo é deixa a vida me levar. Tudo acontece muito intensamente. Por quê? Porque ele não se conhece, ele não tem esse poder de saber, eu sou assim, como funciona desse jeito. Pensamentos suicidas, pessoas que ficam o tempo todo buscando formas de tirar a sua própria vida. Quantas famílias não passam por isso? Quantas famílias não ficam preocupadas o tempo todo com aquele homem, porque o tempo todo ele fica buscando formas de tirar sua própria vida. E o mais grave de todo, gente, eu acho assim, é muito triste. O homem que foi vítima de um abuso quando era criança, se ele não se tratar, se ele não buscar ajuda, ele pode sim se tornar um abusador quando for adulto.
quantas, É triste demais falar isso, mas é uma verdade. Geralmente, não estou falando que todos, tá? Mas aquele abusador, quantas, ele está reproduzindo o que fizeram com ele quando era. Vocês entenderam por que é grave o que eu estou falando? Esse assunto a gente tem que conversar. Os homens não podem ficar calados. Vocês precisam buscar ajuda para que tudo isso que eu falei não aconteça na vida de vocês. quantas, Mas não, a gente está numa cultura que não pode falar que vão pensar de mim, não, gente, procura ajuda, procura um profissional, procura uma pessoa de confiança que sabe que não vai te julgar, conversa com a tua esposa, conversa com a tua companheira, quantas, fale, põe isso para fora, vai se tratar, você precisa cuidar da sua saúde emocional, quantas, porque é grave. As pessoas que estão ao teu redor podem estar sofrendo por causa disso. quantas, Porque, querendo ou não, você vai tirar isso de você de alguma forma. O teu corpo fala. E às vezes você nem está percebendo que o motivo, que a causa é isso. Então você precisa se tratar. Busque ajuda. Busque alguém que pode te escutar sem julgamento. Não fique em silêncio. Guarde essa dor para você. quantas, A pessoa profissional, né, os psicólogos, os terapeutas, eles podem te ajudar porque vai ter um acolhimento específico para isso, tá? E o profissional realmente ele não vai sair falando para ninguém. Você também não é obrigado a falar para todo mundo, mas você precisa tirar isso de você. Converse com Deus, coloque sua vida nas mãos de Deus. Deus tem poder para tirar toda essa dor, toda essa angústia, esse sofrimento que você está sentindo. quantas, É muito grave o que eu estou falando, gente, e a gente fecha os olhos. A sociedade, infelizmente, fecha os olhos para esse mal que está acontecendo. Nós precisamos cuidar. Homens, vocês também são vítimas e vocês também merecem acolhimento, amor e cuidado. Eu espero ter ajudado aqui. Me siga nas redes sociais para que você tenha conteúdos todos os dias sobre isso, sobre as famílias. @angeles.aliado. Me segue lá nas redes sociais, aqui no canal também eu vou te ensinar, se inscreva no canal. Compartilhe com as pessoas que precisam ouvir sobre isso, porque não é brincadeira. De tudo isso que a gente está vendo, nós precisamos cuidar. Certo? Obrigada por tudo, qualquer coisa, me procure aí, deixe nos comentários que a gente conversa com você também. Eu espero ter ajudado. E até mais, uma boa semana. Tchau, tchau.